Olá, 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 boa tarde! Mais um dia da leitura do nosso livro, Uma Vida com Propósito. Hoje, 36º dia. Estamos chegando no fim do livro. E hoje, muito legal, a gente entra numa parte, no Propósitos número 5. Entramos na quinta parte do livro, que ele nos fala o seguinte: você foi feito para uma missão. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios 11:30. Então vamos lá, dia 36, feito para uma missão. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João 17:18. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. O ministério é o seu serviço com os que creem, e a missão é o seu serviço com os que não creem. Olha só. Cumprir a sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a sua vida. A missão da sua vida é tanto participativa quanto particular. Olá, Juliano! Boa tarde para você. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nos próximos capítulos falaremos sobre ambas. A palavra missão tem sua raiz no termo latino enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que nos disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20:21. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo. Quando estava com 12 anos de idade, disse: eu devo tratar dos negócios de meu pai. Lucas 2:49. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou: está consumado. Como os suportes que mantêm os livros em pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra é a nossa missão agora, neste momento, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que ele fez ao seu próprio corpo físico, devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, que é a igreja. E que missão é essa, afinal? É apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: Deus nos transforma de inimigos em amigos dele, e agora nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. 2 Coríntios 5:18. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou: amá-lo, fazer parte de sua família, tornar-nos semelhantes a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Pelo fato de lhe pertencermos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Eu vou repetir: Deus nos usa para que nós alcancemos outras pessoas, porque nós somos parte de Cristo. Gente, olha como é sério isso. Ele nos salva e então nos envia. A Bíblia diz: fomos enviados para falar em nome de Cristo. Somos os mensageiros do amor de Deus e de seus propósitos para o mundo. Lembrando que existem infinitas maneiras da gente falar de Deus para as pessoas. Através de uma live como essa, através de... Enfim, você não precisa se expor, você não precisa estar à frente. É claro que você estando à frente, você traz muito mais credibilidade. Mas hoje em dia, pela internet, gente, existem inúmeras maneiras. Existem podcasts, você pode simplesmente encaminhar uma mensagem para uma outra pessoa. Inúmeras maneiras de você
falar de Deus para as outras pessoas, né? E cumprir com esse propósito de Deus para as nossas vidas. A importância da sua missão. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais a sua missão é tão importante. Sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Isso é muito, muito sério, hein? Cristo nos chama não apenas para viver a Ele, mas também para viver por Ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 diferentes livros da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. É como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você assuma isso. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de sua missão no mundo. Quando, onde, porquê e como. Então eu vou repetir. Mateus 28, 19 e 20. Marcos 16, 15. Lucas 24, 47. João 20, 21. E Atos 1, 8. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulo de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem-nos a fazer tudo o que eu ordenei a vocês. Mateus 28, 19 e 20. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, todos. E não somente a pastores e missionários. Você, sim, você é responsável por transmitir a palavra de Deus a outros cristãos. É isso que nós estamos fazendo aqui através dessa live. Como? De que maneira você vai fazer isso? Busque a maneira que é mais conveniente para você. E também se desafie, saia da sua zona de conforto e fale sim de Deus para outras pessoas. Eu sei que isso pode parecer muito diferente para a sua vida, e foi para a minha também. Quando eu comecei a falar de Deus aqui no Instagram, eu nunca tinha feito isso. Mas foi um pulsar que eu resolvi obedecer, foi uma obediência que eu fiz. Então escolha a sua maneira, gente. Existem inúmeras maneiras, mas de alguma maneira divulgue a palavra de Deus. Nesses momentos de pandemia, as pessoas precisam da palavra de Deus. Então, ao seu modo, à sua maneira, encontre uma maneira de você ser um discípulo de Deus aqui na Terra. Esse é o seu compromisso com Jesus, o meu compromisso com Jesus também. E não se trata de algo opcional, olha só. As palavras de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória, é compulsória. Desprezá-la é um ato de desobediência. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta. Você e eu somos responsáveis pelos descrentes que estão à nossa volta. A Bíblia diz: você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus a pararem de praticar o mal, se você não fala para advertir os maus a pararem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Ezequiel 3,18. Gente, isso é muito sério, hein? Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer, e a sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. Uau! Sua missão é um privilégio formidável, não é um fardo. Embora seja uma grande responsabilidade, e é também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo disse: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Sua missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção do seu reino.
Paulo nos chama de colaboradores e diz que somos companheiros do trabalho de Deus. Jesus assegurou a nossa salvação, aceitou-nos em sua família, nos deu o seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes aqui no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz: somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo, mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus, Ele já é amigo de vocês. 2 Coríntios 5:20. Ensinar os outros como obter a vida eterna é a melhor maneira, a melhor coisa que você pode fazer por eles. Olha só, se o seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso você reter essa informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. É criminoso, olha só. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. O problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é terem se esquecido de como é desanimador viver sem Cristo. Devemos nos lembrar de que não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. Gente, olha só, não importa o quanto elas pareçam felizes e bem-sucedidas, quantas pessoas passam pelas nossas vidas que são destruídas emocionalmente e muito bem-sucedidas financeiramente, aparentemente, ou sei lá, de qualquer outra forma. Então falar de Cristo para elas, gente, de repente é tudo que elas precisam para transformar a vida delas. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Atos 4:12. Todos, absolutamente todos precisam de Jesus. Gente, é um post que você compartilha, às vezes no seu Instagram, às vezes você manda individualmente através do WhatsApp, com um versículo, com alguma coisa que tenha feito sentido para a tua vida, e você compartilha. É um post que você faz no Instagram de algum trecho que você leu, que fez sentido para você, e que muitas outras pessoas vão ler e também vão fazer sentido para a vida delas. Comece de alguma forma. Comece colocando no grupo de amigos, da família, grupos que você tenha confiança em transmitir essa palavra. Comece de alguma forma. É pedido de Deus para as nossas vidas. São pequenas atitudes. Esses são pequenos exemplos. Pode ter inúmeras maneiras. Se você se sentir confortável, fale. Oi. Se você se sentir confortável, fale verbalmente também sobre Deus para outras pessoas. É assim. Sua missão tem um alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno de outras pessoas. Quantas pessoas vão ver essa live daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Tudo isso que a gente está falando aqui, gente, é eterno. Vale para todos os momentos, em qualquer época da vida. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante toda a sua vida. As consequências da sua missão vão durar para sempre. Mas as do seu emprego não, as do seu atual trabalho não. Uma hora isso vai acabar. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Nada é mais importante que isso. Esse é o motivo por que precisamos ser perseverantes no desempenho da nossa missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente, gente, o tempo passa rápido, cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que nos enviou. Pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. João 9,4. O relógio que controla a missão de sua vida está correndo, gente, da sua e da minha também. Então não perca nem mais um dia. Inicie agora mesmo, da sua maneira, a missão de trazer outras pessoas para Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos
a Jesus, mas temos apenas o tempo de nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha de deixar o seu trabalho para se tornar um evangelista de tempo integral. Deus deseja que você compartilhe as boas novas onde você estiver. Comece onde você está, com as pessoas com quem você já conversa, com a tua família, com o teu ciclo de amigos. É onde você está, da maneira que você pode hoje. Como estudante, mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente ou qualquer que seja a sua atividade, você deve sempre esperar que Deus coloque pessoas em seu caminho para com elas compartilhar o Evangelho. A sua missão dá sentido à vida, gente, não é verdade? William James disse: o melhor aproveitamento de toda a vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a sua própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações ou até para a sua geração atual? Todo o restante acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão no mundo. Os resultados dessas atividades vão durar para sempre. Se falhar em cumprir a missão de Deus, que Deus lhe atribuir, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse: minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. A obra de contar aos outros as boas novas acerca das maravilhosas bondades e do amor de Deus. Há pessoas que somente você pode alcançar, gente, isso é muito verdadeiro. Tem pessoas que só vão ouvir o que você tem a falar, em virtude de onde vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, a sua vida já terá relevância para toda a eternidade. Comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal, e ore: Deus, quem você pôs na minha vida para que eu fale a respeito de Jesus? Coloque isso em sua oração, peça para que Deus mostre a você a pessoa a quem você deve falar de Jesus. O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão da nossa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vinda de Jesus Cristo e no fim do mundo. E quando que isso ocorrerá? Antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta e a resposta foi: ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 7 e 8. Quando os discípulos quiseram conversar sobre profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão no mundo. Em essência, ele disse: não compete a vocês saber os detalhes da minha volta, e sim da missão que lhes foi confiada. Vamos cuidar do momento agora das nossas vidas. Concentrem-se nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora, por que você iria fazer os cálculos para descobrir? O que sabemos com certeza é: Jesus não vai voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir sua palavra a tenham ouvido. Então, Jesus disse: as boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo, em todas as nações. Depois disso virá o fim. Mateus 24, 14. Eu amo esses trechos bíblicos, gente. Eu sou apaixonada por essa contextualização bíblica que a todo momento o autor coloca nesse livro.
Se você quer que Jesus Cristo volte o mais rápido possível, se concentre em cumprir a sua missão, não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e nos desviarmos de nossa missão, porque Satanás aceita que façamos qualquer coisa, menos compartilhar a nossa fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, menos compartilhar a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém com você para o céu. Ou seja, que você efetivamente não se manifeste sobre Deus aos seus irmãos ou seus colegas. Mas no instante em que começar a levar a sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Gente, isso é fato. Quando isso acontecer, você se lembre das palavras de Jesus. Todo aquele que se deixar desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Todo tipo de distração vai acontecer. Você vai ter preguiça, você vai ter sono, compromissos vão aparecer. Você quer que eu dê um testemunho aqui? Eu não me comprometi com vocês a fazer 42 dias de live todos os dias de um dia da leitura desse livro? Inúmeros compromissos aconteceram. Eu tentei marcar um horário fixo. Inúmeros contratempos apareceram no decorrer desse livro. Eu sou testemunha disso, eu tenho certeza que talvez na vida de vocês também isso já tenha acontecido. Portanto, irmãos, vamos persistir, ok? Quanto lhe custará cumprir a sua missão? Cumprir a sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que você gostaria de fazer. Você deve orar como Jesus orou. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42, belíssima passagem. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas, como por exemplo, Deus abençoa o que eu quero. Em vez disso, ore, Deus, me ajude a fazer o que estás abençoando. Entregue ao Senhor a folha em branco da tua vida, com o seu nome assinado embaixo, e peça que Ele preencha. Meu Deus, que coisa mais linda isso. A Bíblia diz, entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumento nas mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. Romanos 6,13. Gente, adorei essa parte. Comprometendo-se em realizar sua missão, não importando o preço a pagar. Gente, isso é muito sério. Você experimentará a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que Ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa em servir o reino de Deus. Jesus prometeu, Deus dará a todos vocês tudo de que vocês precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Olha que promessa maravilhosa. Mateus 6,33. Mais um para Jesus. Meu pai foi um pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Era um simples pregador, mas era alguém com uma missão maravilhosa. Sua atividade favorita era levar grupos de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas pelo mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na sua última semana de vida, a doença o mantinha em estado de semiconsciência, quase 24 horas por dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre o meu pai, apenas escutando os seus sonhos. Ele revivia os projetos de construção dia após dia. Certa noite, em seus últimos momentos, enquanto minha mulher, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, ele ficou subitamente agitado e tentou se levantar da cama. Obviamente estava muito fraco e minha mulher insistiu em que ele voltasse a
se deitar. Mas como ele insistia em sair da cama, ela acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E começou a repetir essa frase sem parar. Na hora em que se seguiu, ele provavelmente repetiu essa frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei perto da cama, chorando, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, meu pai estendeu o braço, pôs a frágil mão sobre a minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Uau! Pretendo que esse seja o lema para o restante de minha vida. E também o convido a considerar esse objetivo o foco de sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Queridos irmãos, que poderosa essa leitura. Se você quer ser usado por Deus, você deve se importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro que você esteja sempre atento a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira que no dia em que estiver diante de Deus, você possa dizer: Senhor, eu cumpri a minha missão. Uau, gente! Extraordinário! Foi uma das leituras que eu mais gostei de todas desse livro. Vamos lá para o nosso resumo do dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: eu fui feito para uma missão. Você tem um grande e belo propósito a cumprir aqui nessa terra. E falar sobre Deus para as pessoas ao seu redor é o seu compromisso. Lembra que ele fala, isso não é facultativo, é o seu compromisso. Versículo para memorizar: portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. E a nossa pergunta para meditar: que temores me impedem de cumprir a missão pelo qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? Queridos, é a vergonha, é o medo de se expor, é a fragilidade, é a sua vulnerabilidade, igual nós falamos ontem. O que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar. É a falta de conhecimento que você acha que você tem. Por muito tempo eu achei que eu não tinha conhecimento suficiente para falar de Deus para as pessoas, até o momento que eu decidi que eu sei alguma coisa sim, que eu não sei tudo e dificilmente eu saberia tudo, mas que eu estou disposta a aprender para falar. É a sua dificuldade de admitir que sim, eu sou uma discípula de Jesus aqui nessa terra. Pense, o que te impede de falar de Deus para outras pessoas e de sim evangelizar? Através dos meios que você tem hoje na tua vida. Eu não sei qual é a tua realidade, mas seja ela qual for, você tem meios e maneiras para disseminar a palavra de Deus e de repente transformar a vida de uma pessoa que você nem imagina, que você nem sonha. Tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez, mais um dia, por vocês estarem aqui comigo nessa live. A minha vida é antes e depois da leitura desse livro. Eu fui grandemente transformada. Dia a dia eu vejo situações acontecendo na minha vida que reforçam os aprendizados desse livro. Eu tenho certeza que na vida de vocês também. E pensem sobre isso. Como, de que maneira você pode ser um discípulo de Deus exatamente no lugar onde você está, no trabalho que você está, com os amigos que você tem, com a família que você tem, hoje, desde hoje, tá bom? Grande beijo, até amanhã com mais um dia da leitura do livro.